Quando você pensa em montar um motorhome, algumas questões você precisa saber. Você precisa saber de questões importantíssimas que vêm antes do início da execução dos trabalhos. Inclusive, é fundamental para que você direcione o seu projeto exatamente para aquilo que você precisa. Porque o motorhome nada mais é do que uma casa sobre rodas. É uma casa montada sobre um veículo. Então você precisa escolher o veículo. Após escolher o veículo, você precisa desenvolver o projeto ideal para você e para sua família. Por isso que o motorhome é uma coisa personalizada, né? É muito personalíssima. Não dá para você copiar o projeto do seu amigo ou um projeto que você viu no YouTube. Primeiro você tem que entender e se fazer as seguintes perguntas: qual o tamanho da minha família? Qual a finalidade que eu pretendo com esse motorhome? Dentre outras. O veículo, na escolha do veículo, alguns fatores são importantes: tamanho, capacidade de carga, né, o conforto. Por exemplo, esse veículo é um motorhome, ele foi montado num Volare V8. Esse carro ele tem 7,30 m de comprimento total. E ele tem uma capacidade de carga interessante por ser um ônibus. Existe uma van, uma Sprinter, por exemplo, uma extra longa Big, né, da Mercedes, que ela tem praticamente o mesmo tamanho externo, de para-choque dianteiro a para-choque traseiro. Mas qual a diferença entre um carro e outro? Primeiro, preço. O ônibus, normalmente, ele é mais barato do que uma Sprinter. Outra, capacidade de carga. O ônibus, você vai conseguir carregar mais peso do que numa Sprinter. Outro ponto importantíssimo, no ônibus, você vai ter mais locais para condicionar objetos, né? A parte da sua montagem do lado externo do veículo. Por exemplo, as caixas d'água. Esse veículo ele tem na sua parte traseira, embaixo do assoalho, do eixo traseiro para trás, ele tem 3 caixas d'água. Uma de 300, quase 350 litros, que é de água, que abastece as torneiras e o chuveiro. Outra de 180 litros, que recebe os detritos do vaso, que eu tenho um vaso náutico. E mais uma de 80 litros aproximadamente, que recebe as águas que escoam pelos ralos da pia da cozinha e a pia do banheiro e do ralo do chuveiro. Então todos esses 3 tanques de excelente capacidade fica embaixo do ônibus, do eixo traseiro até próximo para-choque. Numa Sprinter você não tem como fazer isso. Essas caixas teriam que estar dentro do veículo e consequentemente teriam que ser menores. Então nós estamos falando de um veículo que tem o mesmo tamanho externo, mas custa mais barato e te oferece maior capacidade de carga. Não estou querendo dizer aqui que um ônibus é melhor do que uma Sprinter. Estou querendo demonstrar que você precisa entender aquele veículo que mais te atende. No meu caso, eu consegui um veículo que tem o mesmo tamanho de uma Sprinter extra longa Big, mas que conseguia acomodar minha família, que é eu, minha esposa, mais 3 crianças. Numa Sprinter, conseguiria, mas ficaria muito mais limitado. Já para um casal, ou para uma família, que um casal e no máximo um filho, ficaria legal. E aí a gente entra no outro ponto. Se minha família é grande, e aí já aquelas perguntas que você tem que se fazer, aquela análise que você tem que se fazer antes de escolher o veículo e antes de fazer o seu projeto para montar o seu motorhome, para você não se frustrar, não ter problema, não ter prejuízo. Se minha família é grande e eu já escolhi o veículo, e o porquê que um veículo, um micro-ônibus de 7,30 m também? Porque se eu escolhesse um ônibus rodoviário, por exemplo, de 11 metros de comprimento, eu já teria um outro problema, que é a questão de transitar dentro de pequenas cidades. Mas se a sua finalidade é ir somente para campos, fazer curtos deslocamentos ou deslocamentos só em BR, né, e você não pretende deslocar por dentro de cidadezinhas mais sinuosas, de ruas mais estreitas, um ônibus rodoviário talvez te atenda. Então, para mim, não, porque aí já não entra na questão da finalidade. Não é a minha finalidade. A minha finalidade é realizar longas viagens, e até internacionais, como já foi feito uma nesse carro, isso nas férias, né? Finais de semana, pequenos passeios de 90, 100, 200, 500 quilômetros, feriados também. Então é um mix, a gente gosta muito de viajar. E o nosso estilo é ficar fora de camping. E aí entra um outro fator. E aí, se a gente pretende ficar fora de camping, a gente precisa entender que nós precisamos de mais capacidade de água e mais autonomia elétrica.
Então, voltando, se minha família ela é grande e eu escolhi já um veículo de um tamanho adequado que vai me permitir essa mobilidade dentro de cidade e também vai me permitir realizar longas e curtas viagens, bom, vamos ao próximo ponto. Se minha família é grande, então eu preciso de autonomia de água. Então eu tenho uma caixa ali de quase 350 litros. A minha caixa de detritos precisa de um bom armazenamento. Eu tenho uma caixa de 180. Isso dura pelo menos uma semana, toda a minha família utilizando todos os dias. Né? Diferente que na van eu teria mais limitação. Autonomia elétrica, eu também tenho 3 placas solares, cada painel tem 405 watts. Então eu tenho 1.215 watts, 215 watts que me dá muita potência, muita capacidade, então ele é praticamente autônomo. Funciona tudo aqui, geladeira, uma duplex 24 volts, funciona meu ar-condicionado 24 volts, clarabóia, toda a iluminação, tudo toca 24 volts pelas placas e pelas minhas baterias. Eu pretendo gravar vídeos porque o conteúdo é muito extenso, é muito conteúdo. Eu pretendo gravar vídeos e postar aqui nesse canal específicos sobre o ar-condicionado, sobre a placa solar, sobre as minhas baterias, sobre o meu sistema elétrico, o meu sistema hidráulico, sistema de revestimento térmico e acústico, a parte de acabamento, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, são vários itens que compõem o motorhome. E se eu ficar falando detalhadamente, minuciosamente sobre tudo isso aqui nesse vídeo, vai ficar um vídeo muito extenso. Então esse vídeo aqui é para uma introdução, para que vocês que têm interesse nesse conteúdo se inscrevam no canal, né? E quem puder, não é inscrito ainda, se inscreve agora, que é importante. Dá essa colaboração para o canal, porque nós vamos postar aqui informações gratuitas para vocês. Então, eu pretendo postar vídeos específicos, dando detalhes sobre cada item que compõe o motorhome. Então, vamos lá. Voltando ao geralzão. Então, se minha família é grande, eu preciso de autonomia de água, então o ônibus me permite. A autonomia elétrica também. Tem um teto legal, deu para acomodar as placas solares, ar-condicionado, clarabóia, um teto solar lá no fundo. Algumas pessoas, às vezes, compram um motorhome, compram um veículo qualquer, sem se atentar para esses detalhes, e aí cai naquela situação do leigo. Eu preciso de ter muita água. Eu preciso de ter muita água porque eu não quero passar perrengue na estrada. Aí o cara compra um ônibus rodoviário, então tem um mega porta-mala, por baixo do assoalho tem muitas tulhas que dá para fazer muita coisa. O cara já quer meter logo uma caixa d'água de 1.000 litros. Eu vou ter 1.000 litros de água, então eu vou ficar um mês inteiro, 15 dias, sem precisar buscar água em outro lugar. Aí você cai num outro problema. E aí é importante de você ouvir pessoas que também têm prática e experiência de viagens com motorhome. Uma caixa d'água de 1.000 litros, primeiro, você vai demorar horas para encher essa caixa d'água. Outra coisa, aonde você vai abastecer essa caixa na viagem? Normalmente, eu completo a minha caixa d'água nos postos de gasolina. Eu paro para abastecer o diesel do carro e já pego a mangueira do posto e completo. Às vezes eu gastei 50 litros só dos meus 300. Normalmente eu saio de casa com a caixa cheia. O carro suporta esse peso. Inclusive esse carro ficou muito leve a montagem dele. Então ele suporta. E não me atrapalha em nada. E nem aumenta tanto o consumo de combustível. Vale a pena. Eu já saio com 300 litros de água ali, que para minha família dá para 2 dias confortavelmente. Utilizando, sem ficar negócio de lavar a louça, passando lenço umedecido, borrifadorzinho, não. A gente usa tudo normalmente como se estivesse em casa. Obviamente, com bom senso. Mas sem perrengue. Então dura 2 dias. Se dura 2 dias, quando eu saio viajando, já no segundo dia eu parei para abastecer, minha caixa está pela metade, eu já pego a mangueira do posto e completo. Então eu nunca estou sem água. Eu tenho sempre essa reserva. Aí imagina se eu preciso completar 500 litros da minha caixa d'água no posto de gasolina. Ou se você que vai colocar uma caixa de 1.000 litros no seu carro, você vai parar nos postos de gasolina todo dia durante a sua viagem e vai ficar completando. E digamos que você sai com 1.000 litros de água de casa e você gastou 50, você já parou no posto, você bota mais 50. Aí você gastou 100, no outro dia você bota mais 100. Então, ou seja, você vai estar com 800 a 900 litros de água carregando peso à toa. Não precisa disso, porque a água você encontra nos postos de gasolina, né, quando você abastece. Agora, obviamente, você tem que ter bom senso. Não vai querer botar 1.000 litros de água no posto de gasolina, que você vai ficar horas lá parado, vai travar a bomba de abastecimento, o cara vai perceber, não dá certo. Nós precisamos ter bom senso, não podemos abusar, né, para não queimar essa situação dos motorhomeiros aí, né, nós viajantes de motorhome, para não ficarmos mal vistos. Temos que dar o exemplo, não podemos abusar. Então, precisamos de ajuda e auxílio na estrada, mas sem abuso. Então, gente, para que você vai botar uma caixa d'água de 1.000 litros? Para você ficar carregando peso,
tirar a estabilidade do veículo. Agora eu vou colocar também uma caixa de 50 litros. Uma caixa de 50 litros para minha família não vai dar nem para um dia. Aí é perrengue. Então você tem que entender isso, o tamanho da sua família, para saber que sua família vai gastar em média 30 litros de água por dia por pessoa, em média, com tudo. Faz esse cálculo e você dimensiona a sua caixa. Não precisa exagerar. E aí se você diminui o tamanho da sua caixa, você também sobra espaço para você acondicionar outras coisas no motorhome, uma máquina de lavar e outras coisas mais, um gerador e por aí vai, de acordo com cada projeto. E outra, você não precisa somente na sua hidráulica de caixa d'água, você precisa de uma caixa de detritos, se o seu vaso não for o porta-pote, se for um náutico como o meu, por exemplo, você precisa de uma caixa para receber os ralos de pia. Ah, mas por que a minha caixa de detritos ela é 180 litros e a minha que recebe a água do chuveiro e da pia, ela é só 80 litros? Eu dei preferência para que o meu esgoto seja maior, porque o esgoto eu não posso descartar em qualquer lugar. Então ele dura uma semana e aí eu não espero encher. Quando eu tenho oportunidade eu já descarto. Agora, a minha de 80 litros, ela enche em um dia. E ela tem um ladrão. Quando ela enche, ela começa a esburrar. Mas é água limpa, então não tem problema esburrar. Pode esburrar em qualquer lugar no asfalto, porque a água, no máximo, é água com sabão. Agora, imagina começar a esburrar a caixa do meu esgoto. Não pode. E outra, água limpa, eu posso descartar praticamente em qualquer lugar. Eu paro no acostamento da via, na BR, eu abro ali a válvula e sai água com sabão. Não tem problema nenhum. Agora, já você fazer isso com a caixa de esgoto, já é mais complicado. Então, por isso que eu priorizei a caixa menor para a água limpa. Então, tá vendo como que é os detalhes? Como é importante você entender do porquê das coisas? Então, gente, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, que eu vou passar passo a passo para vocês, detalhes por detalhes, para quem quer fazer um motorhome que tenha um bom dimensionamento de água, um bom dimensionamento elétrico, de acordo com o perfil de cada viajante, de cada um, né? Como eu disse no início do vídeo, você precisa saber para que você quer aquele equipamento. Se você tem perfil de ficar mais em camping, você não precisa de muita autonomia elétrica, porque você vai ter uma tomada no camping, você não precisa ter muita autonomia de água, porque lá você vai ter água à vontade, né? Já no meu caso, a nossa vibe é ficar fora de camping. Então, nosso equipamento é preparado para ficar fora do camping. E se eu quiser ir para o camping, muitas das vezes eu nem preciso usar. As poucas vezes que a gente para em campo por algum motivo, muitas das vezes eu nem preciso plugar na energia do camping. Porque o meu carro ele é autônomo, ele tem energia de sobra. Mas isso a gente vai falar quando a gente estiver falando especificamente sobre isso aí. Então, se você quer ter um motorhome, quer aprender, quer saber, tem curiosidade de saber como que monta um motorhome como esse, como nós montamos aqui, fazer esses detalhes de acabamento, fazer esse tipo de armário, né, com esses detalhes, sistema de som todo embutido, né? Essa cozinha, como que funciona a geladeira, ela é quadrivolt, então ela funciona prioritariamente em 24 volts. Toda essa iluminação, o que tem por baixo desse teto, quantas camadas tem o teto, como que nós colocamos, como que nós montamos esse banheiro, né? O box, ó, porta de vidro, fecha aqui, água quente e fria, né? Todo o sistema, o vaso náutico, esse sistema de porta, né? Aqui nós temos o quarto de casal, e aí tem aqui, ó, todo o esquema de iluminação. Se você quer aprender como que faz para montar um motorhome com esse tipo de acabamento, nós vamos explicar para vocês passo a passo, vamos dar dica nesse canal aí. Mas você precisa se inscrever, ativar o sininho para ser notificado dos vídeos e não perder nada, tá? Tudo, né? Muitas vezes não é o tamanho do veículo. Às vezes você tem um veículo de 10, 11 metros, mas esse veículo, por um projeto mal dimensionado, você não tem a quantidade de acomodações que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho um beliche aqui que acomoda 2 pessoas, uma cama de casal com mais 2 pessoas e um sofá-cama lá na sala que me acomoda mais 2 pessoas. Então eu tenho confortavelmente dormitório para 6 pessoas. Num ônibus de 7,30 metros. Externo, porque interno ele tem 5,50 metros somente. Interno que eu digo é desse ponto aqui, tá? Desse ponto aqui, ali, até lá no fundo. Eu tenho 5,50 metros de salão. 5,50 metros de salão.
com tudo isso, 6 dormitórios confortável, um banheiro com box individual, que ele abre e fecha aqui, ó. Tem a porta aqui, vendo aí? Tem a parte do vaso individual, com fechamento também. Tem uma porta aqui, eu vou tirar essa escadinha aqui, para mostrar. Tem aqui, ó, porta para o quarto, olha lá, com espelho. Aqui eu tenho outra porta, também que fecha. Se quiser trocar de roupa aqui, ó, como é que fica bem grande aqui o espaço, ó. Posso trocar de roupa aqui, com essa porta aqui aberta, que tem um vão de 60. Vendo aí? Então eu tenho toda essa privacidade, tá? Quando fecha daqui, ó, tem outro espelho aqui, ó, como é que fica, ó. Olha lá. Durante as viagens, às vezes eu ligo esse ar-condicionado, eu quero que dá uma prioridade para a refrigeração melhor aqui, a gente pode fechar essa porta e viajar com essa porta fechada, tá? Então, é um projeto bem pensado, bem dimensionado para te atender. Aqui eu tenho o acesso à mala. Deixa eu acender a luz do porta-malas. Tem um acendimento por aqui e tem um outro que eu instalei para acender por lá. Máquina lava e seca, eu tenho acesso por ali. Tá vendo aí, ó? Aquecedor a gás de passagem. Então olha lá. Então eu consigo entrar aqui dentro do porta-mala por aqui. Apagar a luz aqui. O painel fica aqui, ó. Então eu tenho essa circulação, né? Quando eu fecho essa porta, eu tenho uma circulação ali dentro para me trocar de roupa também no quarto de casal. Então, como vocês podem ver, em 5,50 m por 2 de largura, nós temos tudo isso aqui. Uma cozinha com fogão 4 bocas, forno a gás, uma pia com a cuba de verdade, uma cuba decente, tá vendo? Um forno micro-ondas, várias gavetas. Tem aqui o painel de controle do ônibus, do motorhome, com todos os botões. Tem até a adega para vinho, uma geladeira duplex. Tudo isso graças a um bom dimensionamento, né? Então, como é que você aprende isso? Estudando, pesquisando, assistindo vídeos como esse e pegando os detalhes, o pulo do gato, com quem entende, com quem tem experiência. Então aqui no nosso canal nós temos experiência com construção de motorhomes artesanal e também muitas experiências de viagem. Porque para você desenvolver um bom projeto, você precisa ter experiência de viagem. Ah, mas por que isso? Ah, porque quando você viaja muito, você sabe das necessidades, do que você precisa, do que você mais precisa na estrada. Diferente de quando você monta um motorhome, mas você não está acostumado a viajar. Aí você idealiza uma coisa e monta. Aí quando você vai viajar, você se depara com a situação de que você colocou coisas que você não precisa e outras coisas que você precisaria, faltou, né? Então esse motorhome nós montamos ele. Assim que ele ficou pronto, eu fui à Patagônia, rodamos 10.500 quilômetros nas férias de janeiro de 2024 agora, início do ano, e não deu tempo de pintar ele externamente. Eu fui com ele sem pintar mesmo. Agora, nós estamos aqui, início de junho de 2024, que eu tive a oportunidade de parar ele aí uns 15, 20 dias para fazer a pintura externa. Então daqui uns dias ele já vai estar pronto por completo. Mas antes da pintura, fizemos a viagem, retornamos, fizemos vários outros passeios aqui por perto mesmo, e o motorhome não soltou sequer um parafuso. Tá? Foi uma viagem excelente, o motorhome não deu problema com nada, tudo funcionando perfeitamente. Então é isso, se você tem curiosidade e quer aprender, eu vou te ensinar, mas para isso você precisa se inscrever aqui no canal, que aos poucos eu vou soltando vídeos que eu já tenho muito material guardado de montagem passo a passo de todas as camadas do motorhome, como eu vou produzir também conteúdos daqui para frente, tá? Mas para isso eu preciso sentir o feedback de vocês, preciso ver que o público está se interessando, que tem público para isso, para que eu me motive, para que realmente vale a pena fazer essas postagens. O motorhome ele é feito por camadas, e essas camadas elas têm as suas etapas, e muitas das vezes essas etapas se misturam ao longo da montagem, né?
Muitas pessoas acham que, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um carro, vou contratar um marceneiro para fazer os móveis, vou contratar um eletricista para fazer elétrica, eu vou contratar um outro cara para fazer hidráulica. É complicado. É interessante você mesmo fazer ou contratar um profissional que faça tudo. Por quê? Porque, às vezes, muitas das vezes, quando você está montando a marcenaria, você precisa dar uma parada para passar uma mangueira, um cano ou um fio, né, da parte elétrica. E muitas vezes, quando você está passando a parte elétrica, você precisa mexer na marcenaria, porque aqui é bem diferente de uma casa de alvenaria, onde você monta, faz as paredes de tijolo, depois você faz aquele rasgo, né, quebra, passa o que você quer, depois você bate um cimento ali. Não, aqui não. Você fechou a etapa, fechou a parede dessa aqui, você não tem como mexer mais. O que está aqui atrás tem que estar. Então você tem que entender, porque você tem desde a preparação da carroceria, depois você vem com a parte de revestimento térmico e acústico, depois você vem com uma camada, aí existem várias formas de você fazer as camadas de acabamento. Nesse caso aqui, nós colocamos as paredes todas com compensado naval de 15 milímetros e depois fizemos uma parte de acabamento. Isso aqui é um vinílico, tem parte que tem fórmica, tem outras partes que tem ACM. Esse teto, além do revestimento térmico e acústico também, que todo carro tem, ele tem uma camada de um compensado naval de 6 milímetros e depois ele vem com ACM, que tem aproximadamente 4 milímetros, que é emborrachado. Então, tem todas essas fases, né? E elas se misturam e você tem que saber o momento certo de fazer cada fase que compõe o motorhome, para no final você ter esse resultado perfeito. Essa parte de acabamentos aqui, ó, com a massinha de MS, né? Eu vou fazer vídeo explicando também a diferença de você usar o MS ou o PU comum. Né? Olha só, tá branquinho. Isso aqui é MS que eu utilizo. Não é igual o PU comum que fica amarelo. Isso aqui fica sempre branquinho. Esse carro já rodou, depois que ele ficou pronto, ele rodou aí já uns 15 mil quilômetros. E praia, e tudo quanto é lugar aí, e continua perfeito. Mas galera, se inscreve aí no canal, né, dá essa força aí, ativa o sininho, que vai ter muito conteúdo massa. Vai ser um conteúdo misturado. Ora eu vou estar postando vídeo sobre manutenção, ora sobre a montagem do motorhome, ora sobre passeios, né, sobre lazer, porque é tudo isso que compõe aqui a nossa vida em torno desse motorhome. Beleza? Um grande abraço aí e não deixe de se inscrever. Valeu!